Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, por mais esse dia do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo culto que tivemos agora na parte da manhã. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, Teu direcionamento no estudo agora da Tua santa palavra, da confissão de fé, meu Deus. Hoje que falaremos sobre arrependimento. Faça-nos compreender, ó Deus, a profundidade da Tua palavra, ó Pai, das doutrinas encontradas nas Suas santas escrituras, meu Deus. Ó Pai, guia-nos, ó Deus amado, de modo que possamos perceber, notar, ó Pai, a nossa condição de miséria, distantes de Ti, afastados de Ti, meu Deus, em muitos aspectos das nossas vidas. Ó Senhor, conduza-nos ao arrependimento, ó Pai, que possamos olhar para nós e vermos a miséria do nosso ser, a indignidade, ó Pai, que temos diante da Tua presença. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Guia-nos para a honra do Teu santo nome, meu Deus. Nós pedimos. Amém, Senhor. Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. Amém. Então, amados, hoje falaremos sobre o capítulo 15, o arrependimento para a vida e salvação. O arrependimento, irmãos, é um assunto de suma importância para nós estudarmos. Por quê? Porque é um dos assuntos centrais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo as Sagradas Escrituras, irmãos, sem arrependimento não há salvação. Certo? E nós vamos tentar entender um pouquinho melhor o que quer dizer isso. Porque você fala, mas calma aí, salvação está em Cristo? Salvação não é fé? Por que então sem arrependimento não tem salvação? Então não é à toa, irmãos, que os nossos amados irmãos do passado incluíram esse tópico das sãs doutrinas das Sagradas Escrituras nas diferentes confissões de fé reformadas, incluindo a nossa confissão de fé batista de 1689. Então, amados, a questão é muito importante, o tópico do arrependimento. Esse foi um dos pontos, irmãos, que foi pervertido pela Igreja Católica na época de Lutero, de Calvino, e foi um dos pontos ao qual Lutero se opôs, a essa perversão do conceito de arrependimento. Porque estudando Mateus 4,17, onde Jesus inicia o seu ministério chamando arrependei-vos, né? Chamando os homens ao arrependimento, Lutero percebeu o quê? Que a tradução na Vulgata Latina estava errada. Ao invés de eles traduzirem, no caso Jerônimo, ter traduzido a palavra arrependimento do grego para o latim como arrependimento, ele traduziu como fazer penitências. E olha a diferença que dá isso, certo? Por que dá uma diferença? Que diferença dá? Porque a ideia é que o arrependimento se torna um ato externo e não uma mudança de mente, uma mudança de coração. Então, Lutero entendeu que Cristo Jesus estava chamando os pecadores a quê? Não a um ato de penitência, não a um ato de sofrer, para você tentar pagar os seus pecados, não, mas a se submeter a uma mudança radical de mente, a uma transformação verdadeira, interna, de vida. É isso que diz respeito ao arrependimento. É por isso que o Lutero, ele escreveu, inclusive, dizendo: arrisco-me a dizer que estão errados aqueles que valorizam mais o ato, no latim, do que a mudança de coração, no grego. Então, foi um dos pontos que fez com que a Igreja Católica valorizasse mais os atos penitenciais de uma espécie de uma obra que você faz para tentar angariar algum favor de Deus, do que um ato de mudança do coração. Então, sem arrependimento, irmãos, não há salvação. Sem arrependimento não existe perdão dos pecados. Então, sendo a salvação em Cristo realizada em 3 processos, que é a justificação, santificação e glorificação,
todo aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, está iniciando um processo do quê? De santificação. E até quando o Senhor nos chamar à glória, às mansões celestiais. Então, por isso o arrependimento é uma característica que leva toda a nossa vida, certo? Ele não é só um ato inicial. Me arrependi no passado, me arrependi de quê? Eu era da minha vida no mundo, resolvi o meu problema, agora não preciso mais de arrependimento. Não existe isso. O arrependimento é uma realidade contínua na vida do cristão. É uma característica que nós levamos para toda a nossa vida, não apenas um ato isolado no momento da conversão. Amém até aqui? Tudo bem? Então que esse estudo possa abrir nossos olhos para as verdades que dizem respeito ao arrependimento. Então, por isso nós temos aqui o título que diz o quê? Arrependimento para a vida e salvação. Então a questão do quê? De vida com Deus. E aí você, se ainda não se arrependeu, não se rendeu ao senhorio de Cristo, arrepende-se agora dos seus pecados contra o Deus santo e justo. Agora, se você já se arrependeu, você já teve um ato de arrependimento no passado, onde você se percebeu a imundícia do seu ser, do seu ato diante de Deus, da sua vida diante de Deus, uma vida de pecado, uma vida de afronto, de rebelião contra Deus, e você se arrependeu dos seus pecados e voltou para Cristo Jesus, continue se arrependendo dos seus pecados. É isso que é falado em 1 João. Por quê? Porque nós temos Cristo Jesus, o nosso quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se você é crente, é cristão, a sua vida tem que ser caracterizada por quê? Por arrependimento. Amém? Se não houver arrependimento, não há salvação. Então vamos para o primeiro ponto da nossa confissão. Vamos pegar por partes. Aqui diz o seguinte, que aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então, amados, está falando aqui do quê? Daquelas pessoas que se convertem, já numa certa idade, madura. O que acontece? Mesmo tendo vivido no estado natural, tendo servido a diversas concupiscências, escravizado a diversos prazeres, escravizado a diversas paixões, no seu chamado eficaz, Deus concede o que a eles? A essas pessoas? Arrependimento. Então, a primeira coisa que Deus concede vai ser o quê? Um arrependimento. E o que é o arrependimento? É essa percepção do quê? De quem Deus é e da sua miséria. De quem Deus é na sua grandeza, na sua justiça, na sua santidade. E de quem nós somos, na nossa malignidade, na nossa depravação. Então, o chamado para o arrependimento, irmãos, primeiro ponto, ele é universal. É um chamado para todas as pessoas. Você fala assim, mas não é só para os eleitos? Não. O arrependimento é para todos. Os eleitos é que, ouvindo o chamado de Deus, chamado eficaz, responderão com arrependimento concedido pelo próprio Deus. Porque a gente vai ver um pouco mais à frente que o arrependimento é um dom da graça divina. Contudo, todo ser humano é chamado a quê? A arrepender-se. Essa foi a mensagem tanto de João Batista quanto do Senhor Jesus Cristo. Ambos iniciaram o ministério dizendo o quê? Arrependei-vos. Arrependam-se. Em Tito 3, de 2 a 5, nós lemos, pois nós também, outrora éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a promessa da vida eterna.
Então aqui Tito, eu li do versículo 3 ao 7, está falando sobre o quê? Nós vivíamos numa condição miserável, mas Deus manifestou a sua benignidade em nosso favor através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, independentemente da sua condição passada, o arrependimento é justamente para quê? Para você reconhecer a vileza do seu passado, a nojeira do seu passado, a hediondez do seu passado, e diante de Deus e da sua santíssima pessoa, do seu ser santo, justo, você cai o quê? Prostrado aos pés dele, arrependido de quem você é. Amém? Alguma dúvida nesse primeiro ponto? Não? Tá tranquilo? Vocês podem perguntar, viu, irmãos? Cadê o Kaique? Olha lá o Kaique, com os microfones nas mãos, olha. Ele está a postos. 2. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, em Eclesiastes 7:20 nós lemos, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. O que é isso? Considerando que todo ser humano está entregue a uma depravação total de pecado, todos nós todos nós somos incapacitados a fazer o bem, e nós somente o quê? Pecamos. Então, considerando que não há ninguém que faça o bem, e não peque, que o melhor dos homens pode, devido ao poder de sedução da corrupção que nele habita, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então o que acontece? Independentemente dos seus pecados, todos nós pecamos. E dentro do pacto da graça de Deus em Cristo Jesus, onde a graça foi nos manifestada através da obra regeneradora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os eleitos é concedido o quê? Essa graça, essa misericórdia, que faz com que, apesar de nós termos caído em diversos pecados, nós sejamos o quê? Renovados através do arrependimento para a salvação. Então, a confissão de fé vai mostrar para nós o quê? Que essa renovação se dá através do arrependimento. Por que renovação? Renovação é algo que foi feito o quê? Novo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos feitos o quê? Novas criaturas. O que nos é renovado quando nós nos arrependemos? A nossa maneira de ver as coisas, a nossa mentalidade. É a mente que é transformada, a mente que é renovada, certo? Aquilo que você gostava, você deixa de gostar. Aquilo que você amava, você passa a odiar, certo? A vida que você levava, você passa a não querer mais. Você quer uma outra vida. Então, tudo aquilo que competia a você, tudo aquilo que você agia, vivia, pensava, tudo aquilo que envolvia a sua vida, passa a ser visto agora de uma outra maneira. Porque o arrependimento transforma, por meio do arrependimento, nossa mente é transformada, nossos desejos são transformados, nossos anseios, nossas afeições, tudo é transformado. Então nós somos transformados para quê? Para a salvação. Em Lucas 22, 31 e 32 diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui está mostrando o quê? A soberania de Deus no arrependimento. Que apesar de nós estarmos cegos, mergulhados em pecado, amando o pecado, desejando o pecado, querendo pecar mais,
Aquela era a nossa vida. Nesse contexto, Deus vai e nos alcança, por meio de Cristo Jesus, providenciando misericordiosamente, o que? A nós que caímos, a renovação através do arrependimento. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Não? Vocês estão bem? Fala, Kaique. Não, eu só queria comentar que na teologia puritana a gente vai ver que eles sempre ligam muito todas as questões, todas as graças que nós recebemos com o pacto, né? Pacto da graça, no caso, com as alianças, na questão das alianças. Sim. Tal. Então é interessante que sempre eles vão, na teologia puritana, eles sempre vão ligar essas questões com o pacto, né, que Cristo fez, com pacote. É como se Cristo ele comprasse um pacote para o cristão e nesse pacote tivesse contido todas as coisas que são necessárias para a vida eterna, né? Perfeito. Para levar esse cristão de uma eternidade a outra eternidade, no caso, né? E de maneira pacote está o arrependimento. Exatamente. Amém. Então, não existe, né? Não existe um arrependimento que é pontual ali, mas tem que ser um arrependimento contínuo sempre, né? Interessante sim, isso. Sim. A gente vai ver. Fala, André. Uma pergunta. O arrependimento em si, a partir do momento que há um arrependimento genuíno, nossa comunhão com Deus já é ligada, porque uma vez que o pecado nos trouxe a separação de Deus, o arrependimento, no ato do arrependimento, já há um religar-se da comunhão com Deus? Vamos deixar Zé para depois? Não é que depois a gente vai comentar sobre isso. Porque quando a gente sai para evangelizar, você chega para a pessoa e fala assim, tá bom, você entendeu que você é pecador, sim, certo. E para resolver seu problema, como que você resolve o seu problema agora? Ah, é só me arrepender. Ah, então você acha que você se arrependeu, está resolvido o seu problema? Acabou então? É só isso? Se eu chego diante do juiz, matei meia dúzia de pessoas, estou sendo julgado, eles falam, o que você tem a dizer? Eu me arrependo. Deixa eu ir embora. Ah, pode ir, se está arrependido, pode ir embora. Não existe isso, certo? Mas eu vou falar mais para frente, tá bom, André? Você só me lembra, não deixa eu esquecer de dar esse ponto, não. Por favor. Também queria comentar uma outra coisa, né? Fala, Kaique. Então, a outra coisa é que eu estava lendo Hebreus, e aí o escritor de Hebreus, que não é Paulo, brincadeira, o escritor de Hebreus, ele tá falando sobre a maturidade deles, né? Que eles estavam bebendo leitinho ainda quando eles precisavam de um alimento sólido e tal. E aí ele coloca nesses fundamentos básicos, no capítulo 6, no versículo 1, ele fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. E aí ele vai dar algumas das coisas que são fundamentais para nós, e ele fala também do arrependimento, né? Muitas vezes a gente não leva o arrependimento bíblico e verdadeiro muito a sério, mas é uma das bases, né? Sim. Só isso. Obrigado. Amém, Kaique. Muito bom. Terceiro ponto. Terceiro parágrafo. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica. E aqui, irmãos, nós vamos entender o seguinte: o arrependimento é um dom da graça de Deus. Alguém tem dúvida com respeito a isso? Não? Por quê? Por que ele é um dom? O arrependimento não está em nós. Não é uma habilidade que você tem disponível dentro de você, que em determinado momento você fala assim, vou usar-me dessa ferramenta para me aproximar de Deus. Não existe isso. Certo? Assim como a fé, o arrependimento também é um dom. Isso nós vamos ver em 2 Timóteo 2,25, que diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, está falando Paulo, está falando para Timóteo, discipline com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, o arrependimento é algo concedido por Deus, certo? Muitas vezes a gente fica nervoso com a pessoa que está ouvindo o evangelho, e você fala assim, meu Deus, você não se arrepende, está vendo tudo
a porca que ele está fazendo da vida, e não se arrepende. É o arrependimento quem dá, é o Senhor nosso Deus. Certo? É Ele que dá arrependimento, é Ele que dá o retorno à sensatez. Percebam como o arrependimento está ligado ao retorno à sensatez, a essa mudança de mente, essa transformação de mente. É retornar a pessoa à sensatez, porque ela saiu fora do senso, do juízo. Fala, Ricardão. Sabendo que quem dá o arrependimento é Deus, porque é nosso dever falar aos nossos filhos: arrependa-se e creia. Vou falar para você, vou responder para você o mesmo que eu respondi para o André. Eu fiz uma pergunta aqui, a pergunta 2 no finalzinho é a seguinte, ó. Se o arrependimento é um dom de Deus, por que motivo existe a ordem arrependa-se? Eu já suspeitava que você ia perguntar isso aí, então eu falei assim, Brincadeira, irmão. Mas vamos caminhando devagarzinho, a gente chega lá. Muito bom, Ricardo. Mano, continue perguntando, tá? As que eu tiver feito, eu falo para deixar para depois. As que eu não souber responder, eu falo para deixar depois também. Vamos lá. Segundo versículo que nos mostra que o arrependimento é um dom de Deus, é o que nós memorizamos. Ou desprezas bondade e tolerância e inimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao... O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Amém, irmãos? Então é um dom da graça de Deus. A misericórdia de Deus é expressa como? Conduzindo-nos ao arrependimento. Se não é Ele, estaríamos perdidos. Então a graça, porque ela é um dom de Deus, nós não a temos naturalmente, não faz parte de nós. O arrependimento como graça de Deus. Ele é graça, não é algo nosso. Ele é concedido a nós, é uma dádiva, a qual nós jamais merecíamos. Entendam isso. Toda graça, elas têm uma característica de gratuidade, né, algo gratuito, mas também tem a característica do quê? Do não merecimento. Certo? Ela não é somente uma dádiva, um dom, um presente. Ela é um presente dado a alguém que não merecia. Um presente dado a alguém que merecia a condenação. Alguém que merecia o inferno. Então ela é graça. Essa é a característica do arrependimento. E ela é salvadora por quê? Porque ela resulta em salvação. Essa graça resulta em salvação. Certo, irmãos? Em Atos 11:18 diz: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento. Então, é um dom, irmãos. É um dom. Então, voltando para o parágrafo 3. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica pelo qual uma pessoa sendo, pelo Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males do seu pecado. Então, quando ela foi sensível, ela tornou-se sensível, começou a perceber a quantidade de pecado que bota dentro dela. Pela fé em Cristo, ela faz o quê? Ela humilha-se. Ela humilha-se. Olha lá, humilha-se por Ele com tristeza segundo Deus. Humilha-se por causa do quê? Dos seus pecados. Ela reconhece quem ela é. Ela vê a hediondez do seu ser. Ela vê a nojeira da sua pessoa. E ela se humilha por Ele com tristeza segundo Deus. Segundo a tristeza de Deus. Nós vamos pegar Coríntios para ver isso daí também. E aí ela passa o quê? Odiar o seu pecado. Olha lá, odeia seu pecado e aborrece a si mesma. Então o arrependimento, irmãos, não deixa de ser a ratificação daquilo que Deus diz a seu respeito. Deus fala, você é pecador, você fala, sou pecador. Você merece o inferno, você fala, eu mereço o inferno. É isso que é o arrependimento. Uma pessoa que não está arrependida, você fala assim, você é pecadora. Não, mas tem gente pior que eu. Você merece o inferno? Não, também não é para tanto. Então, é uma ratificação daquilo que Deus diz. O juízo de Deus sobre você
você confirma por meio do quê? Do arrependimento. O arrependimento vai dizer o quê? Toda a condenação de Deus para você. No arrependimento você vai falar assim: verdade, é real, é verdadeiro. Certo, irmãos? Então o arrependimento é a confirmação da sentença de Deus sobre sua vida, sobre você. E aí, olha só, e aí a partir daí, o arrependimento nos leva a quem? Ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver isso aqui também um pouco mais para frente. Porque o arrependimento sem Cristo te levaria a quê? Ao desespero. Não é isso? Agora, o arrependimento em Cristo Jesus te leva ao quê? Quinto ponto, orando por perdão e pela força da graça, com propósito e esforço. Olha aqui, irmãos, no arrependimento está ligado o quê? Aquela violência santa que o pastor já comentou em outros, acho que foi no último, foi sobre a santificação, né? Foi no último estudo. A violência santa, que violência santa é essa? O arrependimento, ele não gera simplesmente um sentimento de pesar e te deixa inativo, não. Ele vai te levar a um propósito, a um esforço, através dos suprimentos do Espírito Santo, para o quê? Para você andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas, certo? Então aqui esse parágrafo é interessantíssimo, porque ele mostra o que para nós? Tanto o começo do arrependimento, que ele começa com uma sensibilidade aos múltiplos males do pecado, você começa a ver quem você era, isso faz com que você vá correndo a Cristo, você se humilha diante de Cristo, na tristeza, segundo Deus, de quem você realmente é, você passa a odiar o pecado e passa a odiar a si mesmo, e aí você recorre ao Senhor Jesus Cristo, orando, pedindo o quê? Força, pedindo o quê? Graça, mais da graça dele, para que com propósito e esforço você passe a viver uma vida agradável diante do Senhor, para a glória dele. Amém, irmãos? Então esse é o processo do arrependimento. Olha em Zacarias 12:10 o que fala: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram. O que é isso? A nossa visão, a visão da nossa hediondez, faz com que nós olhemos para Cristo e vejamos que Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. E aí, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Amém, amados? Então, aqui nós vamos levantar mais alguns pontos. O arrependimento, irmãos, é para a vida. O arrependimento é para a vida. E ele é operado como? Ele é operado no coração do pecador, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, arrependimento é para a vida, é operado no nosso coração como? Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Os dois juntos. Como assim? Pela palavra de Deus nós compreendemos quem nós somos e compreendemos quem Deus é. Certo? Nós compreendemos a mensagem do Evangelho. Agora, por meio do Espírito Santo, ele vai operar o quê? O arrependimento no coração do pecador. Onde o Evangelho foi proclamado, o Espírito Santo, ele opera o arrependimento. Certo? O arrependimento, então, é operado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, os dois juntos. Se tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo, não há arrependimento. Se tem o Espírito Santo, mas não existe o conteúdo do Evangelho na palavra de Deus, não tem arrependimento. Por isso que nós estamos passando hoje, irmãos, uma época assustadora. Porque as igrejas não estão pregando o Evangelho verdadeiro. E que acontece o quê? Como você vai ter arrependimento? Não tem. Ah, mas o Espírito Santo está lá. Não está. Só existe arrependimento se você for exposto ao Evangelho verdadeiro. O quê? Que diz que você é pecador, que diz que você merece o inferno,
que diz que pelos seus pecados foi Cristo crucificado. Esse evangelho, essa mensagem que, operada pelo Espírito Santo, é que pode te levar ao arrependimento. Certo, irmãos? Esse é um ponto fundamental. Outro ponto, o pecador... Fala, William. Pastorzão William, fala lá. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, que isso é bem ilustrado na armadura do cristão, Amém. que é dita ali em Efésios, que fala da palavra de Deus como a espada do Espírito, né? Amém. É a espada que ele usa para nós nos convertermos, e é também a espada que nós temos que usar para fazer progresso na vida cristã, né? Para santificação, conversão. Amém. Glória a Deus. É o mesmo arrependimento para a vida eterna, mas para a vida nossa, que a vida eterna já começa aqui. É esse contínuo, né? Amém. Outro ponto, o pecador, irmãos, verdadeiramente arrependido, ele tem plena consciência do quê? Do perigo do seu pecado. O pecador que se arrepende verdadeiramente, ele tem consciência do perigo do pecado. Ele tem consciência de que aquele pecado vai levá-lo ao quê? À destruição. Assim como o filho pródigo, ele tinha consciência. Ele estava o quê? Definhando naquela vida miserável entre os porcos, ansiando comer da lavagem dos porcos. Ele fala, o quê? Vou continuar nessa situação? Não. Então o pecador arrependido, ele tem consciência que seus pecados afrontam diretamente o Senhor Deus em sua autoridade, em sua majestade, em sua justiça. Fazendo com que nós, pecadores, mereçamos o descarregar de toda a ira de Deus sobre nós. Nós merecemos toda a maldição de Deus, reservada para quem é um rebelde pecador. Então isso é que enche o coração do pecador verdadeiramente arrependido. Ele sabe que os seus pecados são perigosos. Ele sabe o que ele merece. Condenação. E ele também reconhece também o quê? A imundície e a odiosidade dos seus pecados. Como os seus pecados são contrários não somente à majestade, à autoridade, à justiça de Deus, mas são contrários também à santidade de Deus. Os nossos pecados são abomináveis diante de Deus e do seu caráter santo e perfeito. Então são dois pontos que nós devemos sempre ter em mente, irmãos. Ezequiel 36:31 diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis o quê? Nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Ezequiel 36:31. E aí eu te pergunto, você já teve nojo de você mesmo? Tereis nojo de vocês mesmos, de vós mesmos. Amém, irmãos? O pecado nos dá essa consciência. Esse daí é fervoroso, esse menino. Tomem isso por exemplo. Gritem amém com essa intensidade também. Amém. Então olha só. Além disso, irmãos, nós temos o quê? O reconhecimento do pecado. O verdadeiro arrependimento te leva a uma profunda tristeza pelos seus pecados. Certo? Abram comigo em 2 aos Coríntios 7:11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve a carta aos Coríntios e os leva à contrição. Versículo, deixa eu ver. Não, pega o versículo 9. Não, versículo 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para
arrependimento. Então, quando o nosso pecado nos é exposto, nós ficamos entristecidos. Mas esse entristecimento deve vir do quê? Da parte de Deus. Um entristecimento referente ao pecado. E não muitas vezes a pessoa que veio nos confrontar, não é isso? A nossa tristeza, a nossa raiva, né? Costuma ser contra a pessoa que veio nos exortar, né? E não contra o nosso próprio pecado. E aí ele continua, pois fosses contristados segundo Deus. Quando Deus nos leva a essa contristação, a esse entristecimento profundo pelos nossos pecados, aí há arrependimento. Mas analise seu coração, muitas vezes o entristecimento vem pelo quê? Pela sua imagem que foi envergonhada. Seu entristecimento vem pela pessoa que fez mau juízo a respeito de você. Fala, irmãzinha. E Judas, pelo que foi a tristeza Judas, dele? irmã, é outro caso que eu deixo pra frente, não, brincadeira. É pra frente mesmo, mas eu vou falar pra irmã agora. Judas. Não, é aqui mesmo, irmã. Muito obrigado. É aqui mesmo que está. Eu fiz a anotação aqui, porque eu sabia que a irmã ia perguntar também isso. Questão de Judas, é o que vai continuar no próximo versículo aqui, olha só. Para que da nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, quer ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Essa foi a tristeza de Judas Iscariotes, irmã. A tristeza produzida pelo mundanismo dele, pelo pecado dele, pelas paixões dele. E o resultado foi o quê? Morte. E ali foi uma morte, foi algo literal, né? Não foi literal, foi algo na prática. Na prática. Aquele entristecimento dele, aquele arrependimento que fala em Mateus 27, do 3 ao 5, não foi um arrependimento provindo de Deus, mas sim foi um remorso provindo dele que levou ele a quê? A morte. Então por isso que eu falo, irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele tem características evidentes. Por isso que quando a gente chega para o irmão e fala assim, irmão, avalie seu coração, você não está arrependido. É por quê? Porque o arrependimento tem características peculiares, certo? Se você ao ouvir a exortação e a admoestação, a sua reação vai mostrar se você está arrependido ou não. O arrependido vai falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem razão. Cometi um pecado. E o motivo foi esse. Então ele vai demonstrar arrependimento. Ele vai demonstrar a realidade, a profundidade do arrependimento. Agora, se não há arrependimento, há o quê? Há um entristecimento contra a sua imagem que foi difamada, contra a pessoa que veio te exortar, e aí você vai começar o quê? Espernear. Certo? Vai mostrar o quê? Vai evidenciar o quê? O não arrependimento. Fala, Caicão. Então, eu vejo que o arrependimento verdadeiro, né, a característica daquele que a gente vê muito na Bíblia, mas um deles é Zaqueu lá e tal, que sempre busca reparar o dano que foi causado, no caso, né? Isso. E também a diferença do arrependimento de Judas, que é o arrependimento mundano, aquele arrependimento que leva à morte, é quando você se arrepende, mas você acha que o seu pecado ele é maior do que o Cristo que morreu na cruz por ele. Que é um outro aspecto. É um outro aspecto. É um aspecto de que você chega numa profunda tristeza e aquilo vai te tirar o sono, vai te tirar a paz, mas você não vai até Cristo. E aí não é um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro, vindo de Deus, ele vai te levar a um profundo pesar, mas apontando sempre para quem? Para Cristo Jesus, o Senhor, que é maior do que seu pecado. Exatamente isso. Amém, irmãos? Então, como o Kaique falou, o verdadeiro arrependimento nos faz o quê? Abandonar os pecados e nos voltarmos para Deus, certo? Com o propósito sincero do quê? De viver uma vida de obediência à vontade de Deus. Então não só uma mudança de mente,
mas uma mudança de comportamento. Porque os nossos comportamentos provêm do quê? Na nossa mente. Mudou a mente, mudou o comportamento. Não mudou o comportamento? Não mudou a mente. Fala, Ricardão. Uma outra característica também desse arrependimento para a vida, a gente percebe que o arrependimento de Judas, ele era um arrependimento incrédulo, porque ele não cria que a misericórdia de Deus era suficiente para perdoá-lo, né? Então ele se matou, ele deu fim à própria vida. Amém. Mas o arrependimento cristão, ele é sempre um arrependimento crente. É dois lados de uma mesma moeda. O pecado dele é grande, mas ele vê que a misericórdia de Deus é maior. Então isso conduz ele a um quebrantamento e a uma confissão e enfim, né, o Espírito de Deus opera no coração. Glória a Deus. Amém, é isso mesmo. E aí nós entramos, olha, vamos pegar Salmo 119:6, que diz: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Ou seja, agora que a minha vida está mudada, transformada, vou considerar o quê? Em todos os teus mandamentos. Não tenho do que me envergonhar. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Eu tenho os seus preceitos por algo reto, e abomino todos os preceitos, todos os caminhos da falsidade de mim mesmo. Abomino todos os meus caminhos. O que, irmã? Quando eu leio que eu aborreço todos os caminhos da falsidade, é verdade, então? É verdade, irmã. Ah, que bom. Em que aspecto que, irmã? Amém, irmã. Por isso que a nossa vida é uma vida de arrependimento. Porque muitas vezes você vai ver, não você só caindo em pecado, praticando pecado, mas amando algumas espécies de pecado. E nós somos constantemente chamados a quê? Ao arrependimento. Nós vimos na pregação agora do culto de adoração, o quê? Que o objetivo da pregação é o quê? Levar-nos ao arrependimento. Por que a gente vem à igreja ouvir a mensagem do Evangelho? Por que a gente vem aqui estar em comunhão com os irmãos? Porque a mensagem ouvida tem que me levar ao arrependimento. Se não está te levando ao arrependimento, você veio aqui, perdeu tempo. Você vai perder tempo. Se a mensagem não te confronta, não faz você perceber que você é pecador e que aquilo você tem que colocar diante do Senhor, arrepender-se, confessar e largar, perdeu tempo. Amém, amados? Amor. Fala, mulher. Mulher que Deus me desse. Que Deus me deu. Esse arrependimento, ele pode não ser imediato à exortação, certo? Pode o quê? Não ser imediato à exortação. Sim, pode ser também. Fale mais sobre isso. Falei mais sobre isso. Sim, muitas vezes na dureza do nosso coração, nós podemos ouvir uma exortação e nos negarmos a isso, àquela exortação. Podemos sim lutar contra aquela exortação, não aceitarmos aquela exortação. Mas há esperança ainda para o miserável pecador que faz isso, certo? É que ele diante do Senhor, com a cabeça no travesseiro, ele possa começar a analisar. Eu digo por mim, eu já fiz muito disso já. Isso na época que eu estava em casa ainda, que a mãe e o pai disciplinavam. Diante do pai e da mãe, eu me mostrava irredutível. Não, é isso e acabou. Depois de receber as varadas, coisas do tipo, ia depois para a cama e ficava pensando e falava assim, nossa, tem razão, é isso mesmo. Entende? Então muitas vezes são muitos os pecados que nos dominam, irmãos, muitos. E um dos pecados também que pode nos dominar é o pecado da preservação da autoimagem. Diante da pessoa que vem te confrontar com o pecado, você fala, não, isso não é verdade, é mentira. Não é isso, de jeito nenhum. Não é isso. E você bate o pé, vira as costas e fala, é isso. Então, que esse arrependimento venha, e venha sempre o mais rápido possível, num ato de quebrantamento, de contrição, porque não deixa de ser o quê? A sua carne se manifestando contra a exortação. Fala, Kenny.
Pastor, referente a esse assunto, pode ser uma dúvida ou uma pergunta também. Referente a Esaú, em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, né? Diz assim, que ele vendeu a sua primogenitura, né? E o 17 diz assim, ó, bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Num sentido, ele também enxergou que meio que o arrependimento dele foi baseado naquilo que ele perdeu e não no pecado em si. Por isso que foi rejeitado. E mesmo que aí entrou, mesmo que ele quis depois, procurou, se esforçou, fez com que parecesse as lágrimas de arrependimento, o Senhor não deu. Então, eu acho muito interessante esse versículo, porque o que condiz para nós? O Senhor sempre fala, Ezequiel ele vai falar assim, né? Deixe o perverso seu caminho, um homem mau, e converta-se, que o Senhor perdoará os seus pecados, esquecerá, jogará no mar de esquecimento seus pecados. E quando a gente vê esses textos, confronto com esse texto que fica muito marcado na minha cabeça, é que o sentido do arrependimento parece que está vago, como se estivesse às nossas frentes para nós alcançarmos quando nós bem nos entender, como cristão. Mas não é isso que a pessoa do mundo fala? Então se é desse jeito, pode deixar que mais pra frente da minha vida, aí eu me arrependo e eu vou pro céu. É isso que o pessoal fala. E eu acho que fica um alerta, para mim, né, principalmente, né, mas para nós como cristão, que essa nova natureza de não querer pecar também consiste isso em um perigo, que é o quê? Que o Senhor quem dá arrependimento. Então, eu não quero pecar agora, eu odeio, porque esse ato de se arrepender não está em mim efetuar, e sim no Senhor. Amém. Então, se nada depende de mim, ao mesmo tempo que é uma graça, mas ao mesmo tempo, por outro lado, é assustador. Sim. Porque eu caio em pecado e o Senhor fala, arrependa-se. E você vai lá, mas quem te dá é o Senhor. É o Senhor, né? amém. E aqui nós ficamos bem claro nesse texto que fala que ele buscou com lágrimas. E muitas das vezes nem com lágrimas nos olhos nós buscamos nos arrependermos de pecados. Mas aí vai cair naquilo que as pessoas costumam perguntar. Tá bom, no calvinismo, né, na teologia reformada, só é salvo aquele que Deus quer, aquele que Deus elege. Legal. E a pessoa que quer ser salva e Deus não elegeu? E aí? Não existe isso. O que aconteceu aí com Esaú não foi isso. Ele não quis. Ele não teve um arrependimento para ver aí de onde o seu pecado, a miséria de si e a obstinação, a sua revolta contra Deus. Não. Ele viu o quê? Ele perdeu a bênção. Eu quero a bênção. Meu pai contava de um tio meu que no leito de morte, o cara fez pouco do evangelho a vida toda. No leito de morte, o pai falou assim, se arrepende. Ele falou assim, eu não consigo. O cara morrendo de câncer, estado terminal, as últimas horas da sua vida. Mas você tem que se arrepender, se arrepende, se volta para Cristo. Não consigo. Acabou. Então o que acontece, irmãos, é o seguinte, Esaú estava buscando a bênção. É que nessas pessoas o mundo fala assim, é para ser salvo? Eu vou me arrepender. Mas não vou me arrepender agora, porque estou curtindo o pecado, estou curtindo minha vida. Eu vou me arrepender lá na frente. Calma aí. Como assim você vai se arrepender lá na frente? Já o que você está fazendo agora? Você ama seu pecado. Curta ele, leva ele contigo. Fala, irmãozão. Ei. Eu queria fazer uma pergunta referente, qual que é a diferença de uma pessoa consciente do seu pecado, constantemente arrependida, para uma pessoa escrupulosa? Inescrupulosa, no caso? Escrupulosa, que tem escrúpulos até demais. Ah, tá, entendi. Um moralista, você quer dizer? Basicamente, sim. Uma pessoa que acha que está pecando o tempo todo, tal, etc., 24 horas por dia, por mais que a gente peque, querendo ou não, mas tipo uma pessoa que, assim, considera o pecado como uma coisa terrível, assim, não sei como explicar. É uma pessoa escrupulosa que fica até doente, sabe, por conta do pecado, mas que não consegue se arrepender.
dá a entender no caso seu aí que a pessoa é um moralista no caso, uma pessoa que está incomodada com a sua vida, vê os seus pecados, vê tudo mais, mas não está vendo isso daí relacionado a Deus. Isso, Porque exatamente. quando a gente vê relacionado a Deus é que nos traz o arrependimento. Quando você vê que seus pecados é que levaram Cristo Jesus à cruz, é isso que é o fruto do arrependimento. Quando você vê que esses pecados são afrontas diretas à santidade de Deus, à justiça de Deus, à majestade de Deus, é isso daí que é o arrependimento, o verdadeiro. Porque acontece o quê? Nós podemos passar por momentos em que você vê a sua dificuldade, a sua vileza, tudo mais, e isso por não te levar a Cristo Jesus, por não ter uma consciência de pecado contra Deus e contra a glória de Deus, a majestade de Deus, vai te levar simplesmente a uma depressão. Do tipo, eu sou muito mal, não sei o que faço, nossa, eu sou terrível. E aí? Não vai para Cristo. Então, exatamente, uma pessoa escrupulosa, que é escrupulosa, esse não é um arrependimento verdadeiro, é um sentimento que não provém de Deus, né? Uma pessoa escrupulosa. Que gera o quê? Morte. Exatamente. Gera a morte, porque a tristeza que vem de Deus gera arrependimento para a vida. E o arrependimento, juntamente com o pesar do pecado, a tristeza do pecado, o peso do pecado, o ódio pelo pecado, se agarra em Cristo Jesus e descansa em Cristo pela fé. Entende? Amém. Pastor William. Queria comentar, conheci uma pessoa assim, Martinho Lutero. Tem uma história que conta, tem razão, antes da conversão dele, que ele estava completamente obcecado pelo pecado e o tempo todo com esse peso na mente, com a consciência culpada. E ele tinha um monge com quem ele se confessava, né, que ele era um monge iniciante, chamado Johann Staupitz. E aí ele... Está ouvindo ainda, todo mundo? Só deu problema do Staupitz aí. Staupitz? Pode falar. E aí ele toda hora ia lá se confessar com ele. Olha, eu fiz isso. E toda hora batia lá na cela dele, né, que é o quarto dos monges, para se confessar. Ele falou, Lutero, eu não aguento mais. Só vem aqui quando você cometeu uma coisa realmente grave, como matar seu pai. Então, o que ele estava querendo dizer, o que essa situação nos ensina, é que muitas vezes esses escrúpulos muito grandes revelam uma pessoa que ainda não teve uma apreensão correta da graça de Deus, que está olhando demais para si mesmo e menos para o pecado. Está olhando para o pecado abundante, mas não para a graça superabundante. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, parágrafo 4. Como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, olha que interessante. Ele deve continuar por todo o curso de nossas vidas. No que diz respeito ao corpo da morte e as inclinações dele, então é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados particularmente conhecidos. Certo? Então é nosso dever nosso, arrependermos-nos dos nossos pecados. Sabendo que os nossos pecados se manifestarão por toda a nossa vida. Então, por toda a nossa vida, nós deveremos o quê? Sempre nos arrepender. Sempre estar diante do Senhor nosso Deus. E é dever nosso nos arrepender. André, eu acho que eu vou pegar esse... Foi você que falou? Não, foi o Ricardo que falou. Eu acho que eu vou adiantar aquela pergunta lá. Depois eu volto lá para cima. Se o arrependimento, então, é um dom de Deus, por que motivo existe a ordem divina arrependa-se? Responde, Ricardo. Você perguntou, né? Tá certo. Por quê? Irmãos, o Deus que determina os meios, os fins, é o mesmo Deus que determina os meios. Para os eleitos que foram salvos, Deus determinou o quê? O Evangelho, que o Evangelho fosse anunciado. E a partir do momento que o Evangelho é anunciado, você começa a se ver o quê? Pecador. E agora, uma vez visto o pecador, reconheça seus pecados e arrependa-se diante do Senhor. A ordem é, arrependa-se. Sinta nojo dos seus pecados, sinta tristeza por você viver afastado do Senhor.
Tal arrependimento, irmãos, será um agir do Espírito Santo, o fruto do agir do Espírito Santo na vida do pecador. Por quê? É Ele que nos dá o arrependimento, mas a ordem é arrependa-se. Por quê? Porque o Senhor age em nossas vidas, como nós já vimos, na confissão de fé mesmo, no capítulo 3, dos decretos de Deus, sobre os decretos de Deus, que Ele age na nossa vida sem violentar a nossa vontade. Não é isso? Ele age na nossa vida sem eliminar a nossa liberdade. Então, dentro da liberdade que Deus te deu, arrependa-se. Saiba que você é pecador e você precisa se arrepender. A ordem é essa, arrependa-se. Já teve caso comigo, em que uma irmã chegou para mim e falou assim, mas como que eu vou me arrepender? Se é Deus que me dá o arrependimento. Eu falei, é bonito, né? Como que então eu vou me converter, se é Deus que me leva à conversão? E é interessante que em Ezequiel, no livro de Ezequiel, fala duas coisas ao mesmo tempo. Fala tanto de que o Senhor vai transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, quando tem um versículo que fala, e transforme você, o seu coração de pedra, num coração de carne. Entende? Então acontece o quê? Deus nos dá ordens, e Ele executa essas ordens, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, para os nossos filhos, é o quê? Obedeça. Já teve um caso, né, amor, em casa, né? Chega para uma das pequenas e fala assim, filha, obedeça. Eu não consigo. Por quê? Porque eu sou pecadora. Eu não tinha percebido isso? Aí você fala assim, meu, impressionante. Impressionante. Novinha assim, já pervertendo a doutrina. Entende a situação? Então o que acontece? A ordem é arrependa-se. Você conhece os pecados, se coloque no Senhor, arrependa-se. Mas entenda, o arrependimento vem de quem? De Deus. É Ele que te conduz ao arrependimento. É a bondade dEle que te conduz ao arrependimento. Satisfeito, Ricardo? Eu já sabia. Foi só para me complicar, então. Amém. A questão do Kenny passou pela minha cabeça ontem, eu esqueci de colocar no papel, Kenny. A questão a ideia do Esaú. Amém, irmãos? Então, olha só, Timóteo, Paulo fala a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, o seguinte, a mim, que no outro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive o quê? Misericórdia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É dádiva de Deus, mas arrependa-se dos seus pecados. Ponto quinto. O quinto parágrafo. Vamos bem atrasado. Tal é a provisão que Deus tem feito mediante Cristo no pacto da graça para a preservação dos crentes para a salvação, que, embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, contudo não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Então aquilo que o Caicão falou, certo, irmãos? Não existe pecado tão pequenininho que faça com que você não mereça o inferno. Não existe. A menor mentirinha, faz com que você se torne digno do inferno. Certo? Você é merecedor de condenação, pelo menor pecado que você cometer. Contudo, diante da graça soberana de nosso Deus em Cristo Jesus, por meio do pacto da graça feito por Deus em Cristo Jesus, não há pecado tão grande, que possa ser tão grande, mas tão grande, que não possa ser perdoado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não existe, por maior que sejam os seus pecados. Se a gente for ver Davi, a história de Davi é um estudo de caso, né? Que a gente pode analisar e falar assim, depois daquele pecado tão nojento, cruel, hediondo de Davi, o que aconteceu? O que ele achou? Graça em Deus, graça em Cristo Jesus. Então, amados, nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Então, o verdadeiro arrependimento, irmãos, nesse verdadeiro arrependimento sempre há uma real compreensão do quê? Da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ô Gabriel. Então, no arrependimento verdadeiro, sempre há essa compreensão da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Porque se não houver essa compreensão da riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, não é arrependimento. É simplesmente o quê? O pesar pelo pecado. E você fica cultivando aquele pesar, fica cultivando aquilo, e aquilo se tornando cada vez mais intenso. Você entra numa depressão, numa crise de ansiedade, por causa dos seus pecados. Por quê? Porque você não olha para Cristo. E aí o que acontece? O Senhor Jesus perdoa aqueles que genuinamente se arrependem. Então o arrependimento leva-nos ao reconhecimento do pecado, à contrição, mas nos leva a Cristo. Sem essa efetiva compreensão de quem nós somos e de quem Cristo Jesus é, nós seremos levados a quê? Ao desespero. Ao desespero. Pelo quê? Pelo que nós merecemos, o inferno, e não a salvação. Então o verdadeiro arrependimento leva à salvação. O arrependimento só se torna uma experiência salvífica quando acompanhado pela fé em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Sim? Então, Isaías 55:7, deixe o perverso seu caminho e iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Então, ou seja, reconheça, veja o seu perverso caminho, veja os seus pensamentos, deixe-os, mas vá a Cristo. Vá a Cristo. Amém, irmãos? E aí eu queria concluir com algumas perguntas. Já eliminei uma pergunta, graças ao Ricardo. Qual é a sua pergunta mesmo, André? Uma vez que há um arrependimento genuíno, a nossa comunhão com Deus já é religada. Boa. Continue aí. Primeira pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Por que a doutrina do arrependimento está sendo tão desprezada nos dias de hoje? Por que a doutrina do arrependimento é tão desprezada hoje? Quantos de nós temos ouvido pregações falando sobre arrependimento? Na maior parte das igrejas que nós temos hoje. Por quê? Primeiro, Deus não está sendo conhecido como Ele é. O Deus da Sagrada Escritura está sendo o quê? Desprezado. Os atributos dele estão sendo deixados de lado. A sua justiça, a sua santidade está sendo deixada de lado. A sua ira. Quem já ouviu falar? Alguém já foi evangelizado? Alguém já chegou para você e falou assim, ó, se converta, porque a ira de Deus está sobre a sua cabeça? As pessoas falam assim, se converta porque Deus é amor. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Está sendo deixado o quê? De lado quem Deus é. E o que a lei de Deus exige do pecador. Segundo ponto, porque esse Deus muito bonzinho, esse Deusinho fraco, que é só amor, que está sendo anunciado aí fora, com um coração totalmente bondoso, ele jamais seria capaz de condenar o pecador, e quanto mais castigar alguém eternamente, não dá. Então, essa relação de castigo com amor não casa muito bem, certo? Então as pessoas estão vendo o quê? Um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus que não pode condenar, um Deus que não é justiça, não é juízo, não é santidade. Como que você vai pregar arrependimento com um Deus desse tipo? E terceiro, porque ninguém está falando, mostrando o pecado como ele é. O pecado é visto somente só como um mero o quê? Uma mera atitude, um comportamento inaceitável, um defeito humano. E aí o que acontece? Diante disso, você é levado a pensar o quê? Um Deusinho fraco, que é só amor, e um pecado que não é tão grave diante de Deus, por que eu preciso de arrependimento? Então, a mensagem do arrependimento perdeu lugar. Por quê? Por causa da visão de que nós temos, que as pessoas têm hoje, de quem Deus é, e a visão que elas têm de da gravidade dos seus pecados. Acabou. Então, sem o anúncio real e verdadeiro do Evangelho, irmãos, não
pode haver arrependimento. Não dá. O Senhor Jesus veio o quê? Chamar pecadores ao arrependimento. Se você não se vê pecador e um Deus justo que condena ao inferno eternamente, como que você vai sentir necessidade de se arrepender? Não existe. Certo? Outra pergunta. Fala, Lucas. Pastor, se a pessoa não conhece a Deus, como o senhor disse, o que ela vai viver é um moralismo, né? Esse arrependimento de Esaú, ela vai viver um escrúpulo. Por quê? Por conta das consequências do pecado que ela está enxergando e sofrendo, né? Ou da falta da bênção que ela gostaria de ter. Sim, é algo centrado nela. Né? Algo que atinge a moral dela, a glória dela. Sim. E não a esse Deus que ela passou a conhecer. Amém. Certo? Certíssimo. Perfeito. É como um filho, eu falo, filho, não, até conversei com irmãos, né, um dia desse, filho não corre, ele vai, desobedece, corre, cai e se machuca. Ele pode apresentar um choro ali, um arrependimento, por quê? Porque ele se machucou, não porque ele infringiu a minha lei. Sim. Então, muitas vezes, o homem, né, como Judas, ele vai se arrepender pelo machucado dele. Exato. E não por descumprir a lei de Deus. Né? Exatamente. Não por ofender a pessoa do Senhor Deus. Boa, amém. Aqui a terceira pergunta. O arrependimento pode remover a culpa do pecado? Pode, André? O arrependimento genuíno, ele, por ser dado por Deus, vai levá-lo a uma transformação de mente e, a partir daí, ela crendo em Cristo, lhe é imputado a vida eterna, óbvio, e nisso os seus pecados são perdoados. Isso, mas o arrependimento em si, somente, ele não remove culpa de pecado. Ele não remove a culpa, a condenação que você merece, não. Somente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que pode remover a culpa do nosso pecado. Então é entregando a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo que nós vamos o quê? Vamos entender o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida pelo pecador. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos justifica. É Ele que justifica aqueles que o Pai lhe deu. E também não é pelo arrependimento, senão pela fé no Filho de Deus que o pecador é justificado. Então nós somos justificados não é pelo arrependimento, é pela fé. Porque o arrependimento verdadeiro, ele traz consigo o quê? A fé na obra regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo, na obra salvadora. Aí entra a sua pergunta, André, manda ver. Nesse caso, então, a gente entende que o arrependimento, assim como João Batista inicia falando sobre arrependimento para que, vindo Jesus, trouxesse a salvação, amém. Então o arrependimento ele é o caminho, é o percurso que nos vai levar a um verdadeiro reconhecimento de quem nós somos. Isso. E das transgressões que nós praticamos contra Deus. Isso. A partir daí, desse caminho, dessa movimentação, desse mover de Deus em nós, aí sim Ele nos leva para a justificação. Amém. Pela fé em Cristo. Amém. Alguma dúvida? André, faça a sua pergunta, por favor, para todo mundo lembrar, hein? O arrependimento genuíno em si, ele automaticamente nos religa novamente com Deus, uma vez que o pecado trouxe o desligar-se, né, a desunião com Deus. Então, não, que a resposta está aqui, certo? Não é arrependimento em si, mas é a fé em Cristo Jesus que nos justifica. E a paz com Deus, que é essa reconciliação com Deus, é feita através do quê? Da fé. Amém? Então a resposta está aqui. Agora eu venho com outra pergunta. Se o arrependimento não pode cancelar nossos pecados, não pode remover a culpa dos nossos pecados, por que devemos nos arrepender?
Se é fé que nos justifica e não arrependimento, por que eu tenho que crer? Por que eu tenho que ter arrependimento? Por que eu tenho que me arrepender? Repita. Para eu crer na obra de Cristo, de salvação, eu tenho que concordar que eu sou culpado e que eu preciso de uma reconciliação, de uma salvação, de justificação. Eu concordo que sou pecador, que mereço o inferno e olho para Cristo. Então, quando eu olho para Cristo, é a fé agindo. Em Romanos 5 a gente tem a resposta: sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a tristeza do pecado lá atrás, né, segundo o mundo gera morte, segundo Deus, salvação, que me faz olhar para Cristo. Quando eu olho para Cristo, sou justificado e a partir de então tenho paz com Deus. Amém. Não chegou no ponto, mas está próximo. Vai lá, Kenny. Eu acho que de uma maneira, a pergunta em si, por que nós deveríamos nos arrepender, é simplesmente olhar pela consequência do nosso pecado com o que fizeram com Cristo. Por exemplo, Zacarias vai falar que nós, quando fôssemos convertidos, olharíamos para Ele como que se tivéssemos transpassado, como se tivesse transpassado, por exemplo, o nosso próprio Filho. Então, as consequências dos nossos pecados, os nossos pecados esmagaram Jesus na cruz. E isso nos gera uma tristeza, por sabermos que os pecados que nós cometemos, ainda que não vai atingir-nos diretamente referente à salvação, mas diante de Deus, diante daquele ato, é um ato, é algo que realmente vai nos levar a uma tristeza, vai nos levar a uma ordenança direta. Ó, tá vendo isso? Isso é o que aconteceu por você pecar. Jesus foi esmagado, Ele derramou o seu sangue, houve um esmagar do nosso Senhor, e eu acho que é referente à consequência do pecado. A consequência foi esmagar o nosso Senhor Jesus na cruz. Então, por isso, eu não sei se essa seria uma... Chegou perto também, mas não chegou no ponto. Mais uma tentativa, a última, hein? Eu penso que nós devemos nos arrepender, porque todo pecado é uma ofensa declarada a Deus, a lei de Deus, o mandamento do Senhor. Então, por ser pecado e nós temos diretamente a Deus, nós somos chamados ao arrependimento. Irmãos, o Senhor Jesus veio nesse mundo para quê? Para salvar a quem? Pecadores. Do quê? Salvar pecadores do quê? Seus pecados. Correto? Então, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores dos seus pecados. Ele não veio apenas para dar sua vida eterna, para dar vida eterna, mas para nos conceder o quê? Justiça eterna. Qual a diferença? Não podemos, irmãos, escolher o que nós queremos entre uma coisa ou outra, entre uma graça divina ou a outra. Ou é tudo ou é nada. Se nós queremos o quê? Vida eterna, nós também temos que querer o quê? Justiça eterna. Não é possível, como muitos dizem aí fora, ter um relacionamento com Jesus, o Salvador, e não ter um relacionamento com Jesus, o Senhor. Certo? Nós passamos por um movimento que dizia isso. Não, ele ainda tem, ele ainda crê no Senhor Jesus só como Salvador, ele não tem Jesus como Senhor. Não existe isso. Nós não podemos receber vida eterna em Jesus Cristo, se nós ainda estivermos escravizados aos nossos pecados. Você não pode crer no Senhor Jesus Cristo e amar o pecado. Porque você fala assim, eu creio para ser o quê? Para ganhar a vida eterna. Enquanto eu continuo amando meus pecados. Não. Ele veio livrar-nos dos pecados, salvar-nos dos nossos pecados. Para isso você tem que o quê? Olhar para os seus pecados, se arrepender, odiá-los e falar, eu não quero mais essa vida.
Isso ficou para trás. Não quero. E sempre que o pecado se manifesta na sua vida, você faz o quê? Não quero. Não quero, não é isso. Fica para trás. É isso que o arrependimento faz. Ele nos leva a uma nova mentalidade, uma nova vida, uma vida justa, uma vida que quer andar em justiça diante do Senhor, certo? Uma vida justificada, mas que anda em santidade. Amém? Essa é a diferença. Porque senão era só pregar o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Quer crer, vem aqui na frente que eu oro por você, está resolvido. Por isso que tem tantas pessoas na igreja hoje que dizem que creem no Senhor Jesus Cristo, mas amam seus pecados. Por quê? Porque elas não se arrependeram. Jesus se tornou somente o quê? Um adendo. É a cerejinha do bolo, como o pessoal diz. Só faltava Jesus para a sua vida. Coloca a cerejinha, está resolvido. E os seus pecados? Você vai se arrepender? Não. Então você vai manter aquela vida? Vou. Você não conheceu Jesus. Você não está salvo, você não foi salvo. Você não sabe quem Jesus é. Então arrependimento, irmãos, é o tal da metanoia, que é o quê? Mudança de mente. E a mudança de mente gera o quê? Mudança do estilo de vida. Você já não vive mais do modo como você vivia. Amém, irmãos? Sim? Nós estamos muito atrasados já. Tinha mais uma pergunta, mas eu vou encerrar. Depois vocês respondam para vocês mesmos. Como saber se você realmente se arrependeu? E se o seu arrependimento foi autêntico? Se virem, respondam. Amém? Depois qualquer coisa eu mando no zap. Vamos curvar nossas cabeças. Deus eterno, obrigado, Pai, pela Tua palavra, meu Deus, exposta a nós de maneira sistemática pela nossa confissão de fé, meu Deus. Obrigado, Pai, por entendermos um pouquinho mais o que significa arrependimento. Senhor amado, se há alguém aqui ainda hoje que não experimentou, Pai, o arrependimento genuíno provindo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, provindo da parte do Teu Santo Espírito, ó Senhor amado, a Tua palavra tem sido anunciada, meu Deus. Envia o Teu Santo Espírito no coração dessa pessoa, Pai, para que ela realmente veja quem ela é e quem o Senhor Jesus Cristo é, na Sua graça, na Sua misericórdia. Ó Deus, alcança a pessoa, Pai, mostrando a ela, meu Deus, que ela merece condenação eterna, Pai. Condenação eterna, meu Deus. Mostra a ela, ó Pai, que ela merece o quê? Ela merece ser eternamente afastada, meu Pai, da Tua misericórdia, meu Deus. Mostra a ela, Pai, que o pecado dela é realmente hediondo. Ó Senhor, mostra a ela quão distante de Ti ela está, meu Pai. Apesar de estar na igreja, envolvida com a igreja, com o mover da igreja, ó Senhor amado. Leva, Senhor, a um verdadeiro arrependimento. Agora, meu Deus, aqueles que já creem no Seu nome, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que já se renderam diante de Ti, meu Deus. Ó Senhor, conduza-nos ao arrependimento contínuo. Conforme nossos pecados remanescentes forem se manifestando, ó Pai, que nós possamos sempre nos arrepender, sempre nos negarmos a nós mesmos, ó Pai, crucificarmos, ó Deus, a nossa carne, o nosso eu, por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, e recorremos a Ti, ó Deus, recorremos ao Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Pai, dá-nos arrependimento para a vida, ó Deus, para a nossa vida, continuamente diante da Tua presença, Pai. É o nome do nosso Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor.